Nesta aula, vamos estudar o movimento circular uniforme. Teremos em mente sempre, para fins didáticos, que será um corredor numa pista olímpica circular, para facilitar o entendimento. Neste movimento circular uniforme, definiremos três novas grandezas: velocidade angular, a qual denominaremos pela letra grega ômega, período pela letra T maiúsculo e frequência F pela letra F minúsculo. Vejamos como será feito isto. Tomemos como exemplo um círculo de raio R qualquer, sobre o qual marcamos 4 pontos aleatórios, A, B, C e D. Vemos que o arco AB tem um ângulo ΔΦ1, já o arco CD tem um ângulo maior, ΔΦ2. ΔΦ2 é maior que ΔΦ1. Φ é uma letra grega. Se o ângulo ΔΦ2 é maior do que o ΔΦ1, e como estamos supondo um corredor percorrendo este círculo com uma certa velocidade, se ele mantiver a velocidade constante durante todo o percurso, ele terá percorrido ângulos iguais em intervalo de tempos também iguais. Ou melhor, uma distância igual em tempos iguais. Agora vejamos, se o intervalo de tempo 1 para percorrer ΔΦ1 for diferente de ΔT2 para percorrer o ângulo ΔΦ2, teremos uma velocidade angular diferente. Veja que há uma semelhança entre a velocidade linear, que estudamos movimentos retilíneos, e a velocidade angular. A velocidade angular mede o percurso em termos de ângulo, não em termos de distâncias. Então, se o ângulo 2, que chamamos de ΔΦ2, é maior do que o ângulo 1, e supomos que o corredor levou um tempo t para percorrer de A a B, no intervalo de tempo ΔT, se ele gastar o mesmo tempo para percorrer o arco de C a D, vemos que no arco de C a D ele percorreu um ângulo maior, como também um arco maior, mas no mesmo tempo, ou seja, ele conseguiu aumentar sua velocidade de C a D, pois ele manteve o tempo aumentando o percurso. Vemos que então a velocidade nos dois pontos, ou seja, a velocidade angular 1, ou melhor, a velocidade angular 2, comparado com a velocidade angular 1, não tem o mesmo valor. A velocidade angular 2 é maior que a velocidade angular 1. Mas a pergunta é, como medir esta velocidade angular? Lançando mão da analogia com o movimento retilíneo uniforme, lembramos que no movimento retilíneo uniforme, definimos que a velocidade nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. Então, para o movimento circular uniforme, faremos algo semelhante. Ao invés da velocidade ser linear, v, teremos a velocidade angular ômega, que medirá a velocidade do corredor em termos do ângulo percorrido no círculo. Então, ao invés de distância, colocaremos o ângulo do arco ao qual ele percorreu, ou ΔΦ1 ou ΔΦ2, dependendo da medida qual queremos fazer. Então, a velocidade angular nada mais é do que ΔΦ dividido pelo intervalo de tempo, colocando de maneira geral para qualquer situação. Temos assim a velocidade para qualquer arco de ângulo. Mas a pergunta é, qual a velocidade quando ele percorre
um círculo completo, mas em uma volta completa corresponde a que velocidade angular? Se a volta é completa, temos que lembrar que uma volta completa na matemática significa a 2π radianos. Lembramos isso da trigonometria. E uma volta completa em termos de distância significa 2πr, que nada mais é do que o comprimento C do círculo, ou seja, o comprimento do círculo é 2πr em termos de distância. Em termos de ângulo, 2π radianos é uma volta completa. De maneira simplificada, teremos que 2π rad, o que torna as coisas muito mais simples. Continuando a situação. Já que definimos a velocidade angular, temos que relacioná-la com a velocidade linear, pois os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Temos um movimento angular, mas ao mesmo tempo temos um movimento circular em termos de distância, ou seja, em cada ponto está associado uma velocidade linear. No ponto B, temos a velocidade b tangente ao círculo. No ponto D, temos uma velocidade d tangente ao círculo. Do mesmo modo para C e para A. Ou seja, mas observe que todas as velocidades estão no sentido anti-horário, que é o sentido que estamos supondo de movimento para o corredor, sentido anti-horário. Então temos que escrever de maneira coerente. Fica assim definido a primeira grandeza no movimento circular. Está definida a velocidade angular, no qual o ângulo tem que ser medido em radianos, mas posteriormente pode ser transformado para graus. Basta lembrar que 2π é uma volta completa. Se 2π é uma volta completa, 2π nada mais é do que 360 graus. Se 2π são 360 graus, π, que é a metade, corresponderá a 180, ou seja, basta mantermos sempre essa proporção e sempre que precisarmos podemos fazer a transformação de ângulos para radianos ou vice-versa, radianos para graus, melhor dizendo, utilizando uma regra de 3 simples. Passamos agora para a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Lembrando que a velocidade é a distância dividida pelo tempo, mas esta distância nada mais é do que o comprimento do círculo em uma volta completa. Por que utilizar uma volta completa? Porque torna tudo mais simples, nada impede de usar meia volta. Vimos anteriormente que o comprimento do círculo é 2πr. Então a distância numa volta completa é 2πr, o comprimento do círculo. Fazendo essa substituição na equação anterior, teremos que a velocidade é igual a d, que é 2πr, dividido pelo intervalo de tempo. Vimos também no início desta aula que 2π dividido por t nada mais é do que a velocidade angular. Ômega é 2π sobre ΔT. Se ainda restar alguma dúvida, lembre-se que 2π
radiano é uma volta completa, como eu já tinha explicado. E ΔT é o tempo para se dar uma volta completa. Ou seja, a velocidade linear é 2π. ΔT equivale a ômega, como destacado em vermelho. O que nos resta, que sobra um R. Então, a velocidade linear é igual a ômega R. E temos assim uma relação entre a velocidade linear v, ou escalar, e a velocidade angular, ômega. E assim relacionamos as duas. Passamos agora para definir o período. Voltando à situação anterior, observamos que uma volta completa demora um certo tempo. 2 voltas vão demorar um tempo diferente ou igual, dependendo da velocidade. Para um melhor entendimento desta situação, usemos como exemplo o relógio de ponteiros. Por que o relógio de ponteiros e não digital? Para tornar a explicação clara, e só dá com o relógio de ponteiros. O relógio tem 3 ponteiros, um ponteiro para os segundos, um ponteiro para marcar os minutos e um ponteiro para marcar as horas. O ponteiro dos segundos demora 60 segundos para dar uma volta completa. O ponteiro dos minutos demora 60 minutos para dar a mesma volta. E o ponteiro das horas demora 12 horas para dar a mesma volta. Esse 1 é justamente a frequência a que queremos determinar. Frequência F. E este intervalo de tempo, 60 segundos, 60 minutos e 12 horas, é justamente estes 3 tempos são justamente o período T a que queremos determinar. Ou seja, observamos que os 3 ponteiros dão a mesma volta, mas em tempos diferentes, o que nos garante que, se igualarmos os tempos, teremos frequências diferentes. Qual a conclusão que chegamos? Que se o ponteiro dos segundos demora 60 segundos para dar uma volta, basta lembrarmos que 60 segundos nada mais é do que 1 minuto. Se 60 segundos são 1 minuto, e lembrando que o ponteiro dos minutos demora 60 minutos para dar uma volta, quando o ponteiro dos minutos completar a sua primeira volta, o ponteiro dos segundos já terá dado 60 voltas. Isso para o ponteiro dos segundos, ou seja, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta, recapitulando, o ponteiro dos segundos dá 60 voltas, ou seja, a frequência do ponteiro dos segundos é maior que a frequência do ponteiro dos minutos. E por comparação, também será maior que a frequência do ponteiro das horas. Mas observe que os períodos de tempo são diferentes. O tempo que o ponteiro das horas leva para dar uma volta é maior que o tempo que o ponteiro dos minutos leva para dar uma volta,
que é maior que o tempo que o ponteiro de segundos leva para dar uma volta. Observamos assim que o período e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se estas grandezas são inversamente proporcionais, podemos agora definir que período e frequência possam ser representadas matematicamente assim. O período é igual ao inverso da frequência. E determinamos com facilidade as grandezas período e frequência. Resumindo as equações, podemos escrever que ômega é o ângulo dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, a velocidade angular é ΔΦ por ΔT, ou, numa volta completa, ômega é igual a 2π dividido pelo período t, que tem a mesma função do intervalo de tempo. A velocidade linear é ômega-r, mas como ômega é 2π sobre t, a velocidade pode ser 2π r sobre t. Como o período é o inverso da frequência e o período está no denominador, se fizermos a substituição, a frequência no lugar do período, esta irá para o numerador. Então teremos que 2πr fica multiplicado pela frequência. E assim temos um resumo simples das equações a serem utilizadas, ou combinadas uma com as outras, para a facilidade da resolução das questões. Façamos agora um exemplo. Na figura abaixo, o tronco vertical de um eucalipto cortado junto ao chão cai em 5 segundos, ou seja, o tempo ou período de queda demora 5 segundos. Determine a velocidade angular média desse tronco durante a queda. Podemos observar da figura que o tronco inicialmente está na posição vertical, mas durante a queda este ficará na posição horizontal. Como a horizontal e a vertical são perpendiculares, observamos que ΔΦ é igual a 90 graus. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Fazendo a proporção entre 360 e 90, descobrimos o valor deste ângulo em radianos. 360 graus corresponde a 2π radianos, como vimos anteriormente. Como o ângulo é 90 graus, isto corresponde a ΔΦ. Fazendo o produto dos meios, temos que ΔΦ multiplicado por 360 e 2π vezes 90. Então teremos 360 que multiplica ΔΦ, que é igual a 2π que multiplica 90. O radiano fica para ser anexado no final da resposta. Então ΔΦ será igual a 2π que multiplica 90 por 360. Observe que eu não fiz a multiplicação 2 por 360 ainda. Por 2, 90, 2 por 90, o que dá 180 π por 360. Podemos eliminar um zero ou não. Como 180 é a metade de 360, então ΔΦ dá 1/2 de π. Ou seja, 90 graus transformado para radianos corresponde a 1/2 de π. Podemos assim agora determinar a velocidade angular. A velocidade angular é o ângulo percorrido dividido pelo tempo. O ângulo é 1/2, mais 1/2 é 0,5 π.
Então fica 0,5 π dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. 0,5 para 5 dá 0,1 π. Mas já sabemos na matemática que π é aproximadamente 3,14. Então, ômega é igual a 0,1 multiplicado por 3,14, o que nos dá como resposta 0,314 radianos por segundo. E assim temos a resposta do problema. Vejamos agora mais um exemplo. Um disco de 20 centímetros de raio gira uniformemente descrevendo um ângulo de 30 graus a cada 2 segundos. Determine, letra A sua velocidade angular. Como a velocidade angular é o ângulo descrito pelo intervalo de tempo, precisamos descobrir o ângulo em radianos. Já temos o tempo, que é 2 segundos. E temos o ângulo, ΔΦ, que é 30 graus. Temos que transformar este ângulo para radianos. Fazendo uma regra de 3, sabemos que 360 graus, que é uma volta completa, corresponde a 2π. Então, 30 graus vão corresponder a ΔΦ radianos. Aqui é 2π rad, aqui serão ΔΦ radianos, que não convém colocar agora. Fazendo o produto dos meios, teremos que ΔΦ multiplicado por 360 e 2π multiplicado por 30. Teremos 360 que multiplica ΔΦ e 2π que multiplica 30, o que dá 60π. Como 360 está multiplicando, vai para o segundo lado dividindo. Mas antes disso, podemos eliminar um zero em cada termo. Então, ΔΦ será 6π dividido por 36, o que, simplificando por 6, nos dá como resposta, só corrigindo um pequeno detalhe, nos dá como resposta π sobre 6 radianos. Como π é 3,14, então teremos 3,14 dividido para 6, o que dá aproximadamente 0,52 radianos. Podemos voltar agora para a resolução do problema em si. A velocidade angular é ΔΦ, que é 0,52, dividido pelo intervalo de tempo, já que o disco descreve ângulos de 30 graus a cada 2 segundos, e esses 30 graus em radianos é 0,52. Então fica 2 segundos para o intervalo de tempo, o que dá uma velocidade angular aproximada de 0,52 para 2, ou seja, 0,26 radianos por segundo. Determinamos assim a velocidade angular do disco. Letra B. O módulo da velocidade de um ponto situado na borda do disco. Quando se fala um ponto na borda de um disco, visualize geometricamente um círculo de raio R, que no caso, este raio R é 20 centímetros, como dado na questão. Não esquecer de transformar esses 20 centímetros para metros. Como o metro tem 100 centímetros, você tem que dividir por 100 para transformar. Elimina-se um zero em cada termo, o que vai nos dar como resposta 0,2 metros.
Então, um ponto na borda é um ponto qualquer em questão. Pode ser um ponto A neste ponto, um ponto B aqui, um ponto C aqui. Independente do ponto localizado, a velocidade será a mesma, pois o movimento é circular uniforme. Então, voltemos à relação já explicada anteriormente. A velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Como já determinamos a velocidade angular, que é 0,26, e temos um raio de 0,2, temos que a velocidade linear será igual a 0,052 metros por segundo. E assim determinamos a velocidade num ponto qualquer na borda do disco. Façamos agora mais um exemplo. Exemplo 3. Um ponto material executa movimento circular uniforme cuja trajetória tem 6 metros de raio com velocidade de módulo 3 metros por segundo. Determine, letra A sua velocidade angular e letra B, o ângulo em graus, seja ΔΦ, que ele descreve no intervalo de tempo de 5 segundos. A letra A é resolvida facilmente. A velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Como a velocidade linear é 3, a velocidade angular será multiplicada pelo raio 6. É só repetir a incógnita, que é o x da questão. Então, invertendo a equação, temos que ômega multiplicado por 6 é igual a 3. Como 6 está multiplicando, vai para o segundo dividindo. Então, teremos 3 para 6, o que dá um valor de 0,5 radianos por segundo para a velocidade angular. Muito simples. Letra B. Na letra B é pedido o ângulo em graus, que é descrito no intervalo de tempo de 5 segundos neste movimento circular uniforme. A velocidade angular, que já foi determinada na letra A, é igual a ΔΦ por ΔT. Como temos a velocidade angular e temos o tempo, também é resolvido facilmente. A velocidade angular é 0,5, ΔΦ é o x da questão, repete-se, o intervalo de tempo é 5. O que nos resta é apenas fazer o produto dos meios. ΔΦ vezes 1 é ΔΦ, 5 vezes 5 é 25. Conservando a vírgula, temos que o ângulo ΔΦ é 2,5 radianos. Não esquecer deste detalhe muito importante. Quando utilizamos esta equação, estamos determinando o ângulo em radianos. Então agora temos que transformar para graus. Como fizemos todas as regras de 3, utilizando 360 graus correspondente a 2π radianos, temos que, se 360 corresponde a 2π radianos, teremos um ângulo ΔΦ em graus correspondente a 2,5 radianos. Fazendo o produto dos meios, teremos que 2π multiplicado por ΔΦ é igual a 900. 2π está multiplicando, teremos que ΔΦ é 900 dividido por 2π, o que dá igual a 450, que é 900 para 2, dividido para π, mas π é 3,14. Então teremos que ΔΦ é 450 por 3,14,
o que dá aproximadamente 143 graus, ou seja, 2,5 radianos corresponde a 143 graus aproximadamente. Exemplo 4. Uma polia está ligada a um motor que efetua 2.400, está escrito RPM. A expressão RPM significa 2.400 rotações por minuto. Como temos 2.400 RPM, temos 2.400 rotações por minuto. Como um minuto tem 60 segundos, temos, na verdade, cancelando um zero, para simplificar, 240 para 6, 40. Temos 240 voltas por segundo. Usando uma notação mais simples, corresponde a 40 Hz, Hz. Esse Hz é em homenagem ao físico Heinrich Hertz, que é a unidade padrão para a frequência. Então, esta frequência de 2.400 RPM pode ser transformada para segundos ou voltas por segundo, que fica 40 Hz. Então, a unidade padrão para a frequência é Hz, mas a unidade prática, muitas vezes no dia a dia, também é RPM, depende da situação em que se esteja trabalhando. Letra A. Determine a frequência dessa polia em Hz, que foi justamente o que já fizemos. A frequência, então, é igual a 40 Hz, Hz. Letra B. Determine o seu período. Como já explicamos, o período é o inverso da frequência. Como a frequência é 40, então temos que é 1 sobre 40. Sendo assim, o período vai ser igual a 0,025 segundos. Ou seja, observe, a frequência é muito alta, 2.400 RPM, ou 40 rotações por segundo. Por isso o período é bem pequeno, já que são grandezas inversamente proporcionais. E assim resolvemos mais este exemplo. Exemplo 5. Num relógio, qual é a velocidade angular do ponteiro, das horas, dos minutos e dos segundos? Este exemplo é justamente utilizado por nós para explicar os conceitos de período e frequência. Então, letra A. A velocidade angular nada mais é do que 2π dividido pelo período. Em se tratando do período levado pelo ponteiro das horas, temos que lembrar que o período é de 12 horas. 12 horas é o tempo que o ponteiro das horas leva para completar uma volta completa, como já tinha explicado anteriormente. Transformando este tempo para segundo, temos que lembrar que 12 horas é 12 vezes 60 vezes 60, o que dá igual a 43.200 segundos. Por quê? Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Ou seja, multiplicando de hora para minuto e para segundo, 12 vezes 60 vezes 60 novamente dá 43.200 segundos. Como π é igual a 3,14, substituindo estes valores na expressão acima, teremos que ômega é igual a 2 vezes 3,14 dividido por 43.200, o que dá 6,24, 2 vezes 3,14, dividido por 43.200.
o que corresponde a um valor de 0,0000145 aproximadamente. Simplificando, temos que colocar em notação científica, contando as casas decimais após a vírgula até o primeiro número diferente de zero, temos 4 casas decimais. Trazendo então este número para antes da vírgula, teremos que ômega será igual a 1,45 vezes 10. Como deu 4 casas decimais, será menos 4, o expoente, radianos por segundo. E temos assim a velocidade angular em radianos por segundo. Veja que o valor é bem pequeno, da ordem de 10 a menos 4. Letra B. Faremos a mesma coisa, só que para o ponteiro dos minutos. A velocidade angular é 2π dividido pelo período. O valor de π já sabemos, então fica 2 vezes 3,14. O ponteiro dos minutos leva um tempo de 60 minutos para dar uma volta completa, mas cada minuto tem 60 segundos. Multiplicando, teremos 3.600 segundos para uma volta completa. Então, teremos que 2 vezes 3,14 dividido por 3.600 nos dará 2 vezes 3,14, 6,28. Só uma pequena correção aqui anteriormente, na letra A. Não é 6,24, e sim 6,28, dividido por 3.600. O que nos dá como resposta 0,00174 aproximadamente. Colocando novamente em notação científica, temos que contar as casas decimais após a vírgula e pegar o primeiro número diferente de zero. 1, 2, 3. E neste caso contamos 3 casas decimais. Compactando, teremos que ômega será 1,74 multiplicado por 10. Como são 3 casas decimais, o expoente é 3. Mas como contamos essas casas após a vírgula, colocamos o sinal de menos, o que fica radianos por segundo como unidade. Então temos que a velocidade angular do ponteiro dos minutos é 1,74 vezes 10 a menos 3. Veja que a ordem de grandeza é um pouquinho maior do que a do ponteiro das horas. Então a velocidade angular é um pouquinho maior. Passamos agora para o ponteiro dos segundos. A velocidade angular determina-se da mesma maneira. O ângulo 2π, que é de uma volta completa, 360 graus, dividido pelo período t. Então teremos que 2 vezes π, que é 3,14, dividido pelo tempo que o ponteiro dos segundos leva para dar uma volta, que é 60 segundos. Então teremos que 2 vezes 3,14 é 6,28 dividido por 60, o que nos dá como resposta aproximadamente 0,105. Então teremos que a velocidade angular do ponteiro dos segundos é 0,105 radianos por segundo. Então temos assim a velocidade angular para cada um dos ponteiros: ponteiro das horas, ponteiro dos minutos e ponteiro dos segundos. E a velocidade angular maior é a do ponteiro dos segundos. Exemplo 6. A foto a seguir mostra um sistema muito usado em mecânica para ajustar a frequência de rotação de motores, que geralmente tem valor fixo. A frequência de rotação que se deseja obter são 2 polias, como podemos ver no exemplo, de raios R1 e R2, que são diferentes, que giram acopladas por uma correia que não desliza. Letra A. Estabeleça a relação entre as frequências de rotação dessas polias e os seus raios. Como, apesar
das rodas serem diferentes, elas estão acopladas por uma correia. E como aprendemos do movimento circular, temos dois tipos de velocidade, uma velocidade angular e uma velocidade linear. Temos que distinguir muito bem nesse tipo de situação qual velocidade estamos usando em cada situação. Como há uma correia conectando, temos que um ponto da borda nos dois círculos corresponde à mesma velocidade. Supondo o movimento no sentido horário, teremos que, num ponto do círculo menor, teremos uma velocidade v1. No ponto do círculo maior, teremos uma velocidade v2. Mas, como a correia é a mesma, isto implica dizer que a velocidade 1 é igual à velocidade 2, ou seja, as duas velocidades lineares ou escalares são iguais. E lembrando que a velocidade linear é igual a 2πrf, como pode ser visto ao longo do conteúdo, fazendo uma revisão ou voltando para o início da aula, e temos que as duas velocidades são iguais, podemos aplicar esta expressão que relaciona a velocidade ao raio e à frequência dada nos dois lados da igualdade. Então, teremos que no primeiro membro, teremos 2π, com a velocidade é v1, teremos r1. E o f, que é a frequência, será f1. O mesmo raciocínio utiliza-se no segundo membro. Teremos 2π, r2 associada à velocidade 2 e uma frequência 2 associada à velocidade 2. Como o ângulo 2π aparece dos dois lados, podemos eliminá-lo da expressão. Separando o raio e a frequência membro a membro, teremos que f1, como f2 está multiplicando no segundo membro, podemos passá-lo para o primeiro membro dividindo. Então, teremos que f1 dividido por f2. No segundo membro, restou r2. Pelo mesmo raciocínio, o raio 1 está no primeiro membro multiplicando. Se passarmos este raio para o segundo, ele vai dividindo. Observe que no primeiro membro temos a frequência 1 dividido pela frequência 2. E no segundo membro, o raio 2 pelo raio 1. Observe que os índices estão invertidos. No primeiro membro, 1 sobre 2 e no segundo, 2 sobre 1. O que mostra que a frequência e o raio, num sistema acoplado como esse, são inversamente proporcionais. E assim determinamos a relação entre as frequências e o raio como pedido. E fizemos a ressalva e a explicação de que elas são inversamente proporcionais. Letra B. Se a polia menor tem raio R1 igual a 10 cm e frequência 1 igual a 2.400 RPM, qual deve ser o raio R2, da polia maior para que ela gire com a frequência 2 igual a 600 RPM? Nos exemplos anteriores, o exemplo anterior, sempre fazíamos transformações de unidades. Neste caso, não precisa transformar as unidades. Veja o exemplo da letra A. Como as frequências e os raios são proporcionais, basta que tenhamos uma igualdade de unidades, não estejam misturadas. Como temos as duas frequências em RPM, unidades iguais, e um dos raios está em centímetros, quando encontrarmos o outro raio, a resposta será obtida em centímetros. Então, da relação da letra A, podemos substituir os valores e achar a resposta. F1 é 2.400. F2 é 600. R2
é o x da questão. E R1 é 10 centímetros. Ou seja, basta cortarmos alguns zeros, o que facilita bastante o cálculo. Façamos agora o produto dos meios. O que vamos ter como resposta aqui? 6 vezes R2 é igual a 10 vezes 24, o que dá 240. Passando 6 por segundo membro, ele vai dividindo. Então, teremos 240 para 6, o que dá como resposta que o segundo raio corresponde a 240 para 6, ou 40 centímetros. E assim, achamos facilmente todas as respostas.